3 capítulos teóricos: introdução, análise do questionário e considerações finais. Então, vocês podem ler aqui. Na introdução, eu vou explicar brevemente como eu me envolvi com o objeto de pesquisa, como eu acabei sendo intérprete de Libras, as coisas que me influenciaram até chegar aqui. E os outros capítulos são teóricos, né? No segundo, nós vamos falar sobre o intérprete de educação de surdo na perspectiva inclusiva, os aspectos históricos. No 3, vamos falar dos aspectos linguísticos da interpretação simultânea, analisados a partir do Saussure e do Voloshinov. No 4, nós vamos falar da interpretação simultânea com a teoria dos esforços, lá do Daniel Gili. E no último, a gente faz a análise do questionário e as considerações finais. A respeito dos aspectos teóricos, nós temos essa representação que é do Saussure, né? O Saussure traz, ele faz um esboço de como funcionaria o circuito da linguagem, mas ele não considera a comunicação entre os surdos naquela época como língua, tá? Como acontece a comunicação linguística. Não vai dar tempo para a gente detalhar os elementos do circuito da linguagem, mas nós podemos nos concentrar nesse pontilhado que vai do sujeito A ao sujeito B. Para o Saussure, esse a transmissão física do som. Então sai da boca do primeiro falante até o ouvido do B, num processo puramente físico, tá? Beleza. Mas quando a gente coloca o intérprete no cenário, a coisa muda, porque não temos mais um fenômeno puramente físico, nós temos um sujeito humano, né, que é passível, vulnerável a interferências, a ruídos, né? Então aqui a gente tem que prestar atenção nesses elementos, por isso que a pesquisa vai tentar mostrar isso. Muito bem. Aí o Saussure vai fazer a análise da língua no tempo sincrônico. Ele utiliza esse método estruturalista para analisar as línguas mortas, para estudar essas línguas mortas, né? Então ele concebe a língua como um sistema regido por regras, imutável pela consciência do sujeito. Ela não muda, ela é assim, tá? Aí ele tem as famosas dicotomias saussurianas para explicar como funciona a língua. O Valentin Voloshinov, por outro lado, ele observa o fenômeno da língua do ponto de vista diacrônico, o movimento da língua durante o tempo. E por isso ele observa a língua como num processo ininterrupto de criação e ressignificação. Aqui a gente tem uma pincelada da possibilidade de subjetividade, né? Não é mais como o Saussure enxerga, quando um fala, o outro entende. E para o Voloshinov é impossível separar a esfera da língua da esfera ideológica, assim toda língua é ideológica. Então para o Voloshinov a gente não escuta exatamente o que o outro diz, nós ouvimos uma verdade, uma mentira, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa que nos agrada ou não nos agrada, é subjetivo, tá? Então não é puramente físico, tem uma série de elementos que vão poder interferir no processo da interpretação simultânea. Muito bem, aí nós chegamos no Daniel Gili, que traz a teoria dos esforços, que é importante para a gente entender, além da questão teórica maior, né? Ele traz a IS, que é a interpretação simultânea, e essa construção dele não é no sentido matemático, tá? É associativo que as coisas acontecem. Então, a interpretação simultânea é resultado do esforço de análise, audição e análise, o esforço de memória de curto prazo, o esforço de produção, que está associado à autocorreção e à automonitorização, e o esforço de coordenação, para coordenar os outros esforços. Tá? Ele traz isso. Muito bem. E isso, a psicologia cognitiva já mostrou que a produção da fala, em condições naturais, envolve componentes não automáticos. Então, para eu estar falando, eu vou só baixar o volume aqui da professora Silvana para não atrapalhar. Depois a gente aumenta de novo. Isso. Por causa da folheta tem uma sensibilidade no microfone que pega a folha mexendo. Aí depois eu ativo de novo. Prof, tá? Muito bem. Então... Oi? Não, ela falou tudo bem. Eu fiz a leitura orofacial, entendi. Muito bem. Então ele traz esse esquema para representar esse esforço da interpretação. Aliás, os esforços que estão mobilizados para acontecer isso que a gente está vendo. O intérprete interpretando o que eu estou dizendo. Tá? Mas muito bem. Além de ele mostrar, né, trazer a presença
da mobilização desses esforços, ele diz que a capacidade total de processamento, ela sofre uma deterioração conforme passa o tempo. Então, a gente ouve falar do intérprete de alta performance, que interpreta muitas horas, sem perder qualidade, 50, 60 horas, né, que não é nada diferente do que colocar o intérprete na linha de produção terrorista fordista. Né? O intérprete de alta performance não existe, conforme a gente olha aqui na teoria. Então, a capacidade de processamento, sim, ela é consumida durante o desempenho da interpretação simultânea, podendo o consumo total da capacidade de processamento ser resultado da concorrência dos esforços para interpretação simultânea. Né? Então, assim como a fala envolve componentes não automáticos, que é o que eu estava dizendo, o processo de interpretação também não. Não há motivos para a gente acreditar nisso. Tá? Então, quanto mais horas ele interpreta, isso pesquisa TAS, a bibliografia também, a qualidade da interpretação e a capacidade de processamento do intérprete vai diminuindo. Isso é grave se a gente fala do ensino. A gente, tudo que o professor fala passa pelo intérprete. Adiante. No caso dos intérpretes, na verdade o Gilles ele vai fazer uma pesquisa sobre os intérpretes de línguas orais, né? Mas na tradução para português, lá em 2015, ele faz uma nota de tradução que ele diz que a lógica do experimento é a mesma. Todavia, mais esforços são identificados no caso dos intérpretes. Então temos a autogestão do espaço, a interação com receptores surdos, o esforço da memória de curto prazo, que envolve um componente espacial mais forte, que é a questão da sinestesia, do movimento, tá, para a execução dos sinais. Envolve línguas de diferentes modalidades, isso é um ponto muito importante, já que a estrutura das línguas são diferentes. Uma é visual, sinestésica, gestual, e a outra é pronunciada e ouvida. São canais diferentes, são modalidades diferentes. E, por último, o intenso uso do aparato físico, quando o intérprete atua... o intenso uso do aparato físico quando se interpreta de uma língua oral para uma língua de sinais. Muito bem. Aqui, Lemos, 2012, nos traz algumas estratégias de interpretação que no estudo dele ele identificou. São 7. Tá? A simplificação, a explicitação, a tradução literal, a paráfrase descritiva e explicativa, a equivalência, o apagamento ou a datilologia. Só que a datilologia foi arrolada como estratégia de interpretação secundária, porque foi percebida sempre associada a uma estratégia primária. E em nossa pesquisa, o Lemos ele pesquisou no contexto da interpretação, no contexto político. Por isso, talvez ele não tenha identificado o 8º, tá? Porque não tinha como combinar sinais com o surdo nesse contexto. Na sala de aula, todavia, isso acontece. A gente vai ver como fica a distribuição dessas ocorrências. Que é a combinação de sinais provisórios para representar as coisas. Né? Isso não significa, todavia, que a língua de sinais é pobre. Mas que a língua de sinais é uma língua viva, ela é uma língua muito jovem que está no processo de construção. E a gente acaba de vir, ontem praticamente, em termos históricos, da proibição total do uso da língua de sinais, depois do Congresso de Milão. Durou isso quase 100 anos. Aí depois essa situação começa a mudar. E no Brasil, mais recentemente ainda. Muito bem. Sobre a criação da combinação de sinais provisórios para representar as coisas, aqui está a distribuição das ocorrências. A gente vê que a maior parte dos intérpretes, com maior ocorrência, em 33%, combinam sinais provisórios para representar as coisas. Então a ocorrência é altíssima. Então, além daquelas estratégias lá que o Lemos nos trouxe, tem a combinação de sinais provisórios, que também acontece. Tá? E isso tem que ser muito rápido. Enquanto o discurso natural está acontecendo na sala de aula, está acontecendo, o intérprete está ali combinando, tem alguma coisa que se perde. São múltiplos fatores que devem ser analisados. Né? Muito bem. Aí depois de tudo isso, de ver a questão dos esforços, de ver que a capacidade total de processamento ela vai diminuindo com o passar do tempo e tudo mais, e que ele combina sinais, Guarinello, em 2017, ele, em sua pesquisa, percebe que os intérpretes referem dores em mais de uma região no corpo ao interpretar. Sentem dor de cabeça e reclamam que também o ruído da sala atrapalha no processo de interpretação. Os intérpretes atuam 40 horas semanais, essa pesquisa mostra que tem intérpretes que extrapolam essa carga horária, interpretam mais de 40 horas semanais, e sem possuir pausa de descanso para interpretar. Né? E
indica que esses profissionais podem apresentar distúrbios ocupacionais relacionados especialmente aos membros superiores do movimento, né, associado a um conjunto de movimentos repetitivos e posturas ergonomicamente incorretas de toda a estrutura corporal. Além disso, ela conclui que o excesso de interpretações diárias, sem intervalo para repouso dos intérpretes, favorece o aparecimento de lesões por esforço repetitivo e do estresse com as atividades diárias. Tá? Isso está de acordo com o que nossa pesquisa também encontrou. Aqui está a distribuição da ocorrência de situações onde os intérpretes... Aliás, a concordância dos intérpretes com a seguinte frase: longos períodos de atuação sozinhos prejudicam a qualidade da interpretação. A gente queria ver se eles concordavam com isso ou não. Né? Se eles acreditavam que o intérprete de alta performance existe ou não. E nós percebemos que a distribuição ficou bem clara, assim, a posição dos intérpretes. Ele tem consciência de que longos períodos interferem sim na qualidade da interpretação. Tanto que 100% da nossa amostra, em algum nível, concordam, com maior frequência em 84%. Tá? Concordo que longos períodos vão prejudicar a qualidade da interpretação. Aqui sim é a distribuição da ocorrência em que os intérpretes interpretam aulas eminentemente expositivas. A distribuição também ela é bem clara e mostra que a maioria dos intérpretes interpretam aulas eminentemente expositivas com maior ocorrência em 71% dos casos. Muito bem. Aí, para tentar entender quais são os ruídos que vão interferir no processo de interpretação simultânea, nós categorizamos em elemento físico e elemento psicológico, sem todavia querer estabelecer uma dicotomia entre corpo e mente, né? Porque os dois interagem no momento da interpretação. Aí nós queríamos saber, eles sentem dor? Qual é a ocorrência disso? E aqui outra hipótese. Eles sentem dificuldade em manter a concentração? E se eles sentem dificuldade em acessar a memória para recordar sinais conhecidos por eles? Será que o intérprete lá interpretando, cansado durante muito tempo, ele tem dificuldade para acessar a memória, para recuperar sinais que ele conhece? Então isso que a gente tentou descobrir, já que eles concordam que longos períodos de interpretação prejudicam a qualidade de interpretação. Muito bem, a respeito do elemento físico, motor, a dor. Percebeu também que a maioria dos intérpretes se referem dor quando interpreta sozinho por longos períodos, tá? Com maior frequência em 53% dos casos. Aqui, isso não dá para dizer que ficou uma pulga atrás da orelha, ficou um bicho bem maior, quando a gente foi analisar esse dado, né? A respeito da concentração. Os intérpretes nos disseram que, em 69% dos casos, a dificuldade em manter a concentração é rara ou inexistente. E 8% dos casos disseram que muitas vezes ou sempre sentem dificuldade em manter a concentração. A gente tem algumas hipóteses. Pode ter sido um problema no instrumento, que não ficou claro, ou que o esforço, que é o seguinte, que o esforço do esquecimento, aliás, de recuperar sinais de memória, são independentes, já que a maioria dos intérpretes, novamente, claro, com maior frequência em 11% dos casos, disseram que quando interpretam sozinho por longos períodos, tem dificuldade de recuperar sinais conhecidos. Alguns sinais não vêm, e tem dificuldade para recuperar. Mas disseram que não tem problema na concentração. Então é uma coisa que a gente não conseguiu casar. Pois bem. Aqui são os indivíduos acometidos por LER e por DORT, que é a lesão por esforço repetitivo ou doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, de acordo com o tempo de exercício profissional. Tá? Já que Guarinello disse que existia essa probabilidade de acometimento do intérprete de doenças ocupacionais, a gente foi investigar como isso acontece na amostra. E a gente percebe que há um crescimento conforme aumenta o número de anos de exercício profissional dessas doenças ocupacionais, chegando a cometer praticamente 50% da amostra com mais de 15 anos de exercício. Também percebemos que a ocorrência dessas doenças acometem os intérpretes que atuam mais horas por semana. Então veja que há um crescimento de 1 a 20, 22%, 21 a 42% e mais de 40 horas semanais, 42%. Também percebemos que os intérpretes que atuam na educação superior têm maior probabilidade de serem acometidos por essas doenças.
Né? Esse maior é 8%, que a nossa pesquisa mostrou. Aqui, mais uma pergunta de concordância com a afirmação. Né? Nós perguntamos aos intérpretes se o acesso ao conteúdo a ser interpretado com antecedência melhoraria a interpretação. A interpretação seria mais coerente se ele tivesse acesso? E eles disseram, 99%, com maior ocorrência, 89%, que sim, se ele tivesse acesso ao conteúdo a ser interpretado, a interpretação dele seria mais coerente. Isso também está de acordo com uma teoria que fala da necessidade do conhecimento por área, do conhecimento de mundo que o intérprete deve ter para realizar o processo de interpretação simultânea, que não é puramente técnico, palavra a palavra, sinal a sinal. Né? Envolve todo um conjunto de conhecimento que o intérprete deve ter. Tá? Muito bem. Aqui está a ocorrência de situações em que os intérpretes se deparam com a não existência de referentes na língua de sinais. Falta o sinal no português. Aliás, tem o sinal no português, não tem na língua de sinais. Tá? Essa é a ocorrência. Então a gente percebe que 45%, né, a maior parte deles se depara com a ocorrência de não existir referente na língua de sinais, com maior ocorrência em 45% dos casos. Os intérpretes nos disseram então que eles têm a necessidade de ter acesso ao conteúdo. A gente viu que muitas vezes ele encontra a não existência de referência em língua de sinais, todavia tem um problema que é organizacional. Eles não dispõem de horário específico para estudar o conteúdo a ser interpretado. Isso é um grande problema, né? Uma discussão, o intérprete é técnico, o intérprete é professor. O intérprete é só interpretar, só chegar na sala e passar de uma língua para outra, ou fazer um resumo, alguma coisa assim. Parece que não fica muito claro o papel do intérprete em alguns contextos. E daí o Estado defende que o intérprete não precisa de atividade, tá? Já que é um processo técnico. Tem uma compreensão, a gente percebe uma compreensão rasa, né, do papel do intérprete. Por fim, nós temos então esses ruídos ruídos da interpretação simultânea, que tem a ordem física e cognitiva do intérprete, tá? A diminuição da capacidade de processamento ao longo do tempo. Tem os elementos organizacionais, que é o acesso ao conteúdo, com antecedência, o tempo para estudar na própria jornada de trabalho. Então, a excessiva carga horária semanal e interpretar sozinho por longos períodos, que ocasiona o esquecimento de sinais conhecidos, dores no corpo, que a gente vê a distribuição, e a ocorrência de Larry de Dort. E o problema organizacional, que é o não receber o conteúdo a ser interpretado com antecedência. E quando recebe, não tem um tempo específico no trabalho para realizar esse estudo, né? Realizar essas pesquisas. Por fim, nós concluímos que o esforço interpretativo, ele caminha sempre no sentido de preservar a intencionalidade comunicativa. E a língua de sinais, tal como as demais línguas, dispõe de recursos suficientes para isso. Tá? E se desejamos que a interpretação simultânea caminhe no sentido de preservar a intencionalidade comunicativa, é necessário fazer com que as condições ambientais do trabalho do intérprete contenham esses ruídos que nós apresentamos. Tá? E também é preciso, com urgência, estabelecer regras de ergonomia específicas ao trabalho do intérprete para evitar a ocorrência de Larry de Dort nessa categoria profissional. Tá? Então, é importante a gente saber que a língua de sinais ela não é pobre, tá? A falta de referentes na língua de sinais é dada as condições históricas dela, e por ser uma língua jovem que está em construção, que o intérprete dispõe de estratégias suficientes para fazer a interpretação, que a interpretação caminha no sentido de preservar a intencionalidade comunicativa, isso em sala de aula é muito importante. Todavia, se esses ruídos não forem contidos, todo o esforço do intérprete de interpretação vai prejudicar o ensino, porque ele não vai conseguir dar conta, dado aos ruídos. Tá? E é isso. Obrigado. Agora tem que aumentar o volume. Então, muito bem, vamos começar agora as admissões, começando pela professora Silvana Guiar. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, estamos ouvindo.
Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, né, o Douglas e a professora Tamara pelo excelente trabalho que produziram e que foi orientado. Cumprimentar os meus colegas de banca, os professores, o professor Clodes e o professor Oscar. Isso? Sim. Confirma? Sim. Isso. Cumprimentar, então, os meus colegas de banca. Dizer que também fiquei triste de não poder encontrá-los pessoalmente, mas compreendo perfeitamente, porque o momento ele é muito delicado. Estamos assolados no país do corta tudo, né? Então, realmente é uma lástima que a gente esteja enfrentando essa situação. Mas resistimos com pesquisas, com produção de conhecimento sério, com responsabilidade, ética, né? E é essa minha fala inicial para marcar esse momento, que espero que a gente consiga, em outros momentos no futuro, providenciar a ida, fazer uma palestra, né, promover essa circulação e desdobramento da pesquisa do Douglas, não só para a comunidade acadêmica, mas também para os intérpretes que certamente estão sedentos pelos resultados da pesquisa. Por fim, cumprimento todos os presentes, apesar de não vê-los ainda. No final, normalmente a gente se vê. Mas, assim, familiares, amigos, colegas intérpretes que estão prestigiando o Douglas. Então, eu quero iniciar parabenizando pela organização do trabalho. Tive a oportunidade de participar da banca de qualificação e pude observar um salto muito interessante na pesquisa, incluindo praticamente quase todas as sugestões, pelo menos as minhas, que eu tinha colocado, e isso deu um fortalecimento muito importante para o trabalho, não só porque foram sugestões, assim, mas porque foi amarrando melhor o trabalho. A gente foi compreendendo, eu acho que foi uma aposta muito interessante ter focado nas condições de trabalho, porque isso deixou mais claro o que realmente estava querendo se investigar e o papel do referencial teórico que foi escolhido e como foi articulado. Então, eu consegui me localizar melhor no teu trabalho, Douglas, e parabenizo pelo esforço por ter realizado e incluído leituras que na qualificação não estavam e que aqui apareceram com maior intensidade, com maior vigor. Eu fiz todas as anotações, assim, de ordem mais de formatação, depois, se quiser, posso enviar pelo correio, né? Não vou me deter nesses detalhes, que são coisas que, para a versão final, acho que é importante dar uma olhadinha para formatação de resumo no inglês, que não está no mesmo formato do de português, né? Enfim, algumas citações que estão deslocadas, mas um ponto só que eu até fiquei na dúvida, porque eu não sei qual foi o lapso que aconteceu, é que para mim faltou 10 páginas no trabalho. O que aconteceu? Na página 52, eu estou pulando lá para o final só para poder dar esse toque, porque eu acho que isso é um ponto que para a versão final tem que dar uma olhadinha. Na página 52, repete desculpa, da 52 pula para 62. Mas não pula o conteúdo. Mas pula mesmo. Mas não pula o conteúdo, né? E depois repete 62 de novo. Então eu não, numeração de página. E aí vai, mas é só uma questão, eu não sei se eu perdi, porque deu para eu compreender. Mas assim, eu pensei, será que eu perdi 10 páginas ou realmente foi um problema de impressão? E aí eu fui para a versão digital. E na versão digital tá a mesma forma. Então, só para dar uma olhadinha nessa questão. Mas, enfim, isso não vai tirar o brilho do teu trabalho, assim, é só mais por questões mesmo para a gente poder, né, ficar um pouco mais
Enfim, tipo, na página, voltando, ali quando tem o título, na segunda folha, fala o documento, eu acho que é dissertação apresentada ao programa, né? São pequenas coisinhas assim. Mas na qualidade de banca a gente tem que ficar apontando esses pontos, né? Então, isso é uma questão para estar trabalhando. Partindo já para o resumo e aí fazendo considerações mais pontuais, eu penso que, e isso serve para o longo do trabalho também, o GIRI 2015, tranquilo, sem problema nenhum, só que eu acho que tem que mencionar 95 e 99. Por quê? Porque 95 e 99 são publicações clássicas da teoria dos esforços. E o de 2015, que está mencionado aqui no resumo, ele é um artigo em que o GIRI revisa a teoria do modelo dos esforços, inclusive incluindo línguas de sinais, autogerenciamento, que depois é o que você vai estar trabalhando lá no capítulo que fala sobre a teoria dos esforços. Então, assim, por que eu estou te dizendo isso? Porque o GIRI, em primeiro lugar, ele é muito falado em termos discursivos, mas pouco aparece nas teses e dissertações sobre interpretação de língua de sinais ainda. Não circula muito. E quando circula mais no contexto de conferência. E aqui você está trazendo o GIRI para o contexto educacional, inclusive com sugestões que foram da qualificação que eu mencionei para você. Mas só para não incorrer no risco de circular o trabalho de 2015, não só, mas também é importante circular o trabalho original. Então, eu sugiro que ou você faz uma nota de rodapé depois, ou faz um parágrafo explicando que a teoria foi publicada no ano tal, e que você vai dar prioridade para o artigo de 2015, porque aí você faz as justificativas necessárias. Porque como está ele só 2015, se tem a impressão de que ele começou em 2015 e já fala sobre alguns pontos da língua de sinais, mas não, a publicação inicial foi em 95 e depois em 96 revitalizada. Outra coisa que eu estava pensando, eu acho que o objetivo da pesquisa é circular. Uma das formas de circulação é a busca de futuros pesquisadores pelas palavras-chave. Então, eu acho que talvez repensar as palavras-chave fosse interessante, ou alterar a ordem, ou incluir. Na tradução, como eu sou credenciada no programa de estudos da tradução, a gente tem como ordem de prioridade colocar estudos da tradução como primeira palavra-chave, porque é a grande área, e depois se colocam as outras palavras que remetem à pesquisa. Como você está num programa que é de ensino, eu não sei se tem essa linha, mas talvez ensino ou educação, não sei, ou estudos da tradução como uma área interdisciplinar, correlata também à área da educação. Aí vocês discutam depois e visualizem o que é interessante fazer. Estou indo para a página do sumário. No sumário, eu estava lendo toda a proposta que você fez e eu fiquei me perguntando onde que entraria a metodologia. Eu senti falta de estar um pouco mais claro, porque quando chega lá na página 49, você já parte direto para a análise do questionário, que é um instrumento. Então, talvez dar uma situada no leitor, né, que a tua pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa, que você também traz dados quantitativos. Eu não sei, eu acho que precisaria fazer um parágrafo, não sei se você tem, ou se foi proposital também, fazer tranquilo. Nós optamos por colocar na introdução, professora. Foi um acordo com a minha orientadora, mas a gente vai conversar sobre isso.
Ah, tá. Não, eu vi que estava na introdução.